Oi pessoal, tudo bem? Eu gostaria de gravar esse vídeo aqui, vou gravar esse vídeo aqui, sobre algo que eu pensei agora à noite, e já tá bem tarde, mas eu ainda quero... Eu falei, vou gravar esse vídeo de qualquer jeito, porque é algo que Cara, e se você fosse feliz agora? Esse é o questionamento, essa é a ideia do vídeo. Eu vou fazer esse vídeo, assim, de uma forma bem livre, né? Uma forma bem livre, eu não quero necessariamente trazer, assim, nenhuma, sabe, nada absoluto. Eu sei que tem várias vertentes e contextos de felicidade, né? Que a nossa felicidade, ela é alterada e tudo mais. Mas eu vou explicar um pouco sobre isso também, né? E, bom, mas antes de tudo, seja muito bem-vindo. Eu sou enfermeiro. Meu nome é João Pedro, eu sou enfermeiro formado pela ESC, sou estudante de medicina da ESC também, sou professor há uns 4 anos e pouco já. E quase 5 anos, na verdade. E esse aqui é o meu canal que eu falo sobre educação, falo sobre mentalidade, organização, método de estudo. Então seja muito bem-vindo. E esse é o questionamento que eu tenho assim para esse momento, sabe? Se você fosse feliz agora, entendeu? E se você fosse feliz agora? E se não fosse quando você passasse, quando o Enem passasse, não, e se fosse agora, hoje, entendeu? Nesse momento, você decidisse, porque felicidade é muito sobre ser uma decisão. Muitas vezes não cabe a nós, né? Muitas vezes tem situações da nossa vida que realmente deixam a gente muito infeliz. Mas, e se você pudesse decidir hoje ser feliz? Por que você não faria isso, sabe? Até quando você vai ficar triste por causa do Enem? Eu falo isso porque eu atendo várias pessoas, várias, de vários contextos e de várias idades, né, e tudo mais, de locais diferentes também do Brasil. Enfim, e em algumas eu observo que a maior causa de infelicidade da vida delas é o Enem, entendeu? Ah, João, mas aí você tá falando que a pessoa não tem problemas familiares, não tem problemas financeiros? Não tem, com certeza tem. Mas que tudo isso é potencializado por causa do Enem, entendeu? Como assim? Tipo, é até um pouco complexo de explicar, mas o grande lance é que, se essa pessoa não tivesse preocupada com o Enem, será que ela estaria desse jeito? Mesmo tendo os mesmos problemas? Deu pra entender? Porque, pessoal, a sua vida, ela não precisa parar. Você não precisa deixar de viver, você não precisa viver triste, viver escondido, viver trancado, viver insocializável, viver, cara, passando fome, viver emagrecendo ou viver engordando demais por causa do Enem. Não precisa, entendeu? E felicidade, né, e essas coisas não estão relacionadas ao fato de você não se dedicar, entendeu? Não. E vocês sabem muito bem aqui no canal, e principalmente nessa reta final, eu tô falando muito sobre se dedicar ao máximo, né? Então eu sou muito a favor disso, assim, de se dedicar pra valer com tudo que você tem, entendeu? Mas assim, eu paro pra refletir às vezes que o grande ponto de muita infelicidade das pessoas que estão estudando pro Enem tá muitas vezes na preparação delas, que tá muitas vezes inadequada. Ela estuda e não sai do lugar, ela não sabe como estudar direito, ela não sabe como se organizar direito, ou ela até tenta e não tem resultado, entendeu? Ela melhora pouco de um ano para outro, ou não vê melhora. E que a vida toda dela vai sendo moldada e voltada para esse tipo, esse ciclo de decepção e frustração e tristeza entendeu? Até chegar um ponto que ela já não tem mais outra coisa na vida dela, é somente o Enem, entendeu? É somente o Enem, é somente a aprovação, e a aprovação nunca chega, os estudos não acontecem direito, entendeu? Quantas pessoas eu já vi, pessoal, que desenvolveram depressão, transtorno de ansiedade por causa do Enem, entendeu? É porque ninguém fala disso no YouTube, né? Ninguém fala disso no YouTube, enfim, depois eu comento sobre isso. Quantas pessoas eu já vi, eu atendi inclusive uma pessoa esse ano aí, cara, que a vida é totalmente travada por causa do Enem, entendeu? Tipo, eu sei que o Enem, ele tem essa característica de, cara, ser uma dedicação incrível pra ele, assim, de, pô, ele ser a porta pros nossos sonhos, né, e tudo mais. Mas, cara, pra você chegar lá, você não precisa ser triste. Você não precisa estar triste, entendeu? Você não precisa se trancar no seu quarto, você não precisa não falar com seus amigos, você não precisa não falar com seus pais, você não precisa não sair, entendeu? Na verdade, às vezes vale mais você sair do que você ficar estudando. Em certos casos, tá? Ah, o João falou naquele vídeo que hoje a gente pode sair, então... Não, não é isso. Mas às vezes, cara, você estudou ali 10 horas do seu dia.
você sair 1 hora com um amigo seu pra tomar um açaí, pra comer um hambúrguer e tudo mais, às vezes vai ser muito mais benéfico pra você, pra sua saúde mental, pro seu corpo, pra sua felicidade, do que você ficar mais 1 hora estudando física, ou estudando geografia, ou estudando sei lá o quê. Entendeu? E assim, uma coisa pessoal que eu quero trazer pra vocês. Eu tô vivendo o maior sonho da minha vida, né? É fazer medicina na ESCS, onde eu sempre sonhei, eu sempre falo isso aqui no canal, né? Passei pelo Enem, assim que eu me formei enfermeiro e tudo mais. E uma coisa que eu fazia demais é que eu tratava, tipo, a minha aprovação em medicina, o Enem, esse contexto, como se fosse um Deus na minha vida, entendeu? Em que tudo tava ruim enquanto eu não tivesse resolvido esse negócio do Enem, da minha aprovação. E, cara, quando eu olho pra trás assim, eu fico muito grato a Deus de eu ter conseguido enxergar, isso antes, ter enxergado isso antes, né? Tipo, eu. Mas ao mesmo tempo eu penso, cara, eu poderia ter aproveitado mais. Poderia ter aproveitado mais minha faculdade, poderia ter aproveitado mais meus amigos, minha avó, que tava viva, meu avô. Enfim, eu tava aprendendo a sobreviver também, né? Mas eu fico pensando assim, cara, graças a Deus eu enxerguei isso e segui com a vida. Mesmo querendo muito passar em medicina, e deu super certo, entendeu? E eu acho que deu super certo do jeito que deu, né? Tipo, eu me formando, depois já passando, depois já trabalhando, enfim. E estando hoje na medicina, né? Muito feliz, muito sereno e agradecido a Deus. Eu acho que deu certo justamente porque eu entendi que o Enem, ele era só mais uma área. Bom, acabou o espaço do celular aí, mas enfim. A ideia é, graças a Deus que eu consegui enxergar isso antes, eu consegui aproveitar muito, né? Eu entendi que o Enem era só mais uma área que era muito importante pra mim. Com certeza é a área que eu mais me dedicava, assim, e teve períodos que eu precisei desequilibrar minha vida totalmente, assim, pra dar conta do Enem. Sabe, mas minha vida não parou. E esse vídeo aqui pode servir de inspiração pra vocês, que, cara, a vida de vocês não precisa parar pelo Enem, entendeu? Você tem que pensar muito, assim, no que tá sendo convertido em resultado, entendeu? Tipo, muitas vezes aquilo que você tá fazendo não tá sendo convertido em resultado, entendeu? Essa abstenção que você tá fazendo social e tudo mais, certo? E assim, eu penso também que, por exemplo, nessa reta final, vale a pena estudar ao máximo com tudo que você tem e se dedicar a si mesmo, cara, como se for, como, entre aspas, se fosse a última vez, né? Se dedicar como você nunca se dedicou pra ter um resultado que você nunca teve, colocar Deus no seu processo, sabe? Mas avaliar, assim, que, tipo, a vida é maior que isso, entendeu? É isso, eu acho que eu deveria fazer esse vídeo um pouco mais perto do Enem, mas eu quero falar isso agora. Tipo, o Enem não vai determinar quem você é, não. O Enem não pode ser a causa da sua infelicidade. A aprovação em medicina não pode ser a causa da sua infelicidade. Ah, João, mas se não for isso, eu não sei o que fazer. Não, mas você encontra. Você encontra alguma coisa que você pode ir fazendo, muitas vezes ali paralelo. Ah, João, mas eu vou estar dispersando meu foco. Tá, mas você não vai morrer, entendeu? Por causa disso. Muitas vezes você vai até estudar muito mais que você jamais estudou, entendeu? Então, pessoal, vivam a vida de vocês normal. Viva a vida de vocês o mais feliz possível, porque é isso que interessa. É muito ruim a gente ter a sensação depois, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver. Quando vocês forem aprovados, vocês vão chegar lá e vão olhar pra trás assim, tipo, pô, precisava ter sido assim, sabe? Precisava ter sido tão triste. Eu precisava ter ficado tão gordo. Eu precisava ter ficado tão sedentário. Eu precisava ter ficado tão magro. Eu precisava ter ficado tão feio. Eu precisava ter abandonado meus amigos. Eu precisava ter. Sabe? Você vai olhar e vai. Tipo, será que eu precisava? Será que não tinha um jeito melhor? E o grande ponto é que muitas vezes teria, entendeu? Então, que você veja esse vídeo aqui como uma espécie, assim, de alerta. E que leva você a refletir sobre isso. Tipo, seja feliz agora, entendeu? Seja feliz agora, agora, agora. Se dedica ao máximo agora, faça tudo que você puder agora, entendeu? Mas viva realmente ali o agora, entendendo que você precisa se dedicar para essa prova, mas não é essa prova que vai determinar quem você é, não é essa prova que vai determinar se você é feliz ou não, entendeu? Enfim, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para vocês, assim, essa reflexão, né? Que é bem difícil fazer, inclusive. Foi bem difícil fazer esse vídeo. Mas espero que eu tenha contribuído para a trajetória de vocês, beleza? Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever nesse canal. E eu tô com meu e-book aí com as vagas, meu e-book à venda, né? Que é Como Trabalhar e Estudar.
o entendimento necessário para transpor as barreiras da vida para alcançar um sonho. Nesse e-book eu tento sintetizar a principal ideia que me levou a ser aprovado em medicina, mesmo trabalhando e estudando, beleza? E as vagas de mentoria estão fechadas, mas se você tiver interesse na lista de espera, é só olhar no link da descrição que a gente troca uma ideia, beleza? Tamo junto, pessoal, e até amanhã. Valeu!